O meu maior desafio aqui nas redes sociais é pegar temas como esse daqui, temas bobinhos, e transformar em um conteúdo que venha enriquecer as pessoas de conhecimento. E no nosso caso, conhecimento bíblico e espiritual. E eu já digo para você que o vídeo vai ficar muito bacana, apesar do tema ser um tema bobo. Mas a pergunta que não quer calar é: será que um homem de Deus pode amaldiçoar alguém? Outra pergunta: aonde está isso na Bíblia? E uma pergunta mais profunda do que essa é: será que isso tem no Novo Testamento, na época da graça, na dispensação da graça? Pois bem, estes questionamentos são os que eu estou vendo aqui em dezenas, para não falar centenas de comentários parecidos com esse daqui. Eu vou lendo alguns aqui, outros depois eu vou mostrar rapidão, mas eu vou ler aqui de começo esse aqui, que foi uma irmã que comentou, dizendo o seguinte: eu não entendo um homem que se diz ser um servo de Deus e desejar o mal do próximo, como fez o Valdomiro Santiago. Eu reconheço servo aquele que, ao invés de julgar, ajuda o descrente a encontrar o caminho, mesmo que este não seja capaz de compreender. Valdomiro dá o antitestemunho, já que se diz um servo de Deus. Eduardo Costa é um ser humano, pode ficar doente, como qualquer pessoa, não está pagando nenhuma maldição. Parem de dizer isso. Deus não condena quem diz a verdade, mas os falsos profetas não têm coração contrito. A Dilza Lopes diz o seguinte: pastor de verdade não roga praga, não. E de Deus não come dinheiro do povo. Ficou meio esquisito o comentário dela, né? Eu li 2 comentários que são contra o apóstolo Valdomiro Santiago, mas depois eu leio também aqui 2 a favores, mas tem dezenas de comentários, tanto contra como a favor desta questão de jogar praga e pegar. E por que a gente está falando sobre isso? Porque é o assunto do momento, é o que o algoritmo da internet manda. Eu fiz aqui outros vídeos no canal tão importantes, comentários tão bons, e o YouTube não dá a relevância que tem. E aí a gente tem que voltar para um tema desse, que é o tema que está pegando. Mas eu digo para você, fica até o final, porque eu vou fazer desse comentário aqui um vídeo muito edificante e top. Inclusive o centro dessa polêmica, como que tudo começou? Estão acusando o apóstolo de amaldiçoar o cantor e o cantor ficar magro, meio que deformado. Como que tudo isso começou? A gente vai ver um resuminho e depois trazer textos bíblicos aqui. E aí, um homem de Deus pode amaldiçoar alguém e ainda ser considerado um homem de Deus? Tá curioso saber disso? Então, bora pro vídeo. Vamos de vinheta primeiro. Canal Mó Ideia, mano. Pois bem, meu querido e minha querida, eu sou Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo ao canal Mó Ideia e muito bem-vindo também à página Mó Ideia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se torne aí mais um inscrito do canal para você estar recebendo conteúdos assim, ó, de comentários, de reacts e coisas que vão edificar. Eu tento sempre trazer aqui minis estudos bíblicos, tá? Às vezes até a gente dá uma aprofundada para falar de uma palavra grega, de uma palavra hebraica, tentando trazer edificação mesmo no meio de assuntos bobos ou até de coisas polêmicas, né? E você vai ver uma coisa aqui sempre: eu nunca vou vir aqui num vídeo falar mal de alguém, levantar calúnia, não, nada disso. Meu propósito é sempre fazer uma análise bíblica e espiritual sem ficar falando mal de ninguém. Marca também o teu joinha, o teu gostei, o teu like. O sininho é importante porque quando nós postamos um vídeo aqui, você é notificado. E outra coisa, no Facebook também tem um sininho aí. Ativa o sininho do Facebook. E tanto no Facebook como no YouTube tem, ó, o joinha, o gostei, o like. Já marca aí o joinha, o gostei, o like, você que é o nosso seguidor do canal.
E quem está assistindo pela primeira vez, vou ver aqui esse comentário para ver se é bom. Então, por favor, no final você avalia com um joinha, tá bom? Uma outra coisa aqui é, quem é membro do canal, quem se torna membro do canal, tem acesso a um conteúdo exclusivo somente para membros, tá? E eu vou dizer para você, a assinatura do nosso canal aqui é apenas R$15. Então, faz esse investimento porque eu tô colocando aqui para os membros conteúdos de estudo bíblico. Por exemplo, esse mês eu coloquei sobre o conceito da nevoá, línguas estranhas no Antigo Testamento. Nevoá é uma palavra hebraica que significa profecia. Glossolalia, que é a palavra mais usada aí pelos teólogos para falar sobre línguas estranhas e línguas desconhecidas. Porém, eu trago uma abordagem e mostro que dentro da Bíblia, já no Antigo Testamento, se fala sobre isso. Inclusive, o historiador Flávio Joséfo falou sobre isso. Então, torne-se um membro para que você possa acessar esse conteúdo exclusivo, tá bom? Me siga no Instagram, @PastorEliseuLustosa, porque lá eu coloco um conteúdo exclusivo que eu não coloco em outra plataforma, tá? Inclusive, nós estamos fazendo lives lá também no Instagram. E um outro lugar para você me seguir também é no meu canal de oração, onde a gente faz devocionais de oração diários, tá? Então, o link está aí nas descrições, está escrito canal de oração, tem um link grande, clica que você já vai para uma playlist das orações que nós estamos fazendo agora. Vai abençoar muito a tua vida. No final deste vídeo eu vou falar sobre um curso da Hotmart que eu tenho, que é o Conceito Hebraico de Parnassá, que é um curso para você que quer respostas para a tua vida financeira, mas vai falar sobre libertação, vai falar sobre anjos ministradores, vai falar sobre vida no espírito, um monte de outros assuntos dentro de um curso só. O link da Hotmart está nas descrições, mas no final, depois que eu fazer o comentário, eu explico um pouquinho melhor para você, ok? E agora, meu querido e minha querida, nós vamos para o vídeo aqui. E para você relembrar, em 1 minuto, eu vou mostrar aqui um videozinho para você relembrar de toda essa polêmica entre o apóstolo Valdomiro Santiago e o Eduardo Costa. Tudo começou com o Eduardo Costa falando isso daqui sobre os pastores. Vamos ver? Do coronavírus aí, ô pastor. Os pastores que ficam aí em cima de púlpito, de igreja, dando espetáculos, batendo papo com o demônio, conversando com o espírito imundo. Agora, pô, vocês não são bons pra espantar imundície? Vocês não são os caras aí enviados por Deus? Espanta aí o coronavírus, ô pastorzada. Vocês não são bons? Cambada de mentiroso. Ah, vai mentir pra outros, só. E aí, na época, o Valdemiro, ele acabou respondendo o Eduardo Costa. Quem lembra? Confere aí. Cantou lá, o perturbado lá, pensou porque ganhou dinheiro, foi Deus que permitiu ele crescer, só que ele perde tudo também, vai perder tudo, é isso mesmo, vai perder tudo, é isso mesmo, vai perder tudo, é isso mesmo. Quem fala lá desafiando, você não viu falando, ó, pastor, não, os pastores. Aí o pessoal tá agora, anos depois, né, falando que ele tá com essa aparência aí porque a maldição pegou nele, que ele ia perder tudo, aí tem gente falando que tá doente. E eu já disse aqui em outros vídeos, se você quiser assistir esses outros vídeos, eu criei uma playlist que está aqui nas descrições. Está escrito assim, Eduardo Costa, aí tem um link do YouTube, clica que você vai assistir os vídeos anteriores. É uma playlist que tem só vídeo falando sobre esse assunto, tá? Então clica lá e assista para eu não ficar aqui falando, refalando, falando, sei nem se existe essa expressão, falando novamente, tá bom? Então, olha só. Mandar um beijo à PL FM, essa Olha a rádio tão aparência importante dele. para Pedro Leopoldo, para Minas Gerais. Agora o povo tá falando da boca torta dele, meu Deus do céu. Ô, vou te contar, viu? Esse povo tem jeito não. Pro Brasil, para todos nós. Então você que tá aí, ó, liga, faz essa rádio tocar só Eduardo Costa, pede só eu. Pronto, agora que você sabe o motivo dos comentários do pessoal em relação ao questionamento, será que um homem de Deus pode amaldiçoar alguém? Isso é bíblico? E principalmente, isso tem no Novo Testamento? E eu vou dizer para você o seguinte, tem, e existe, e é verdade mesmo. Tá? Antes de começar a comentar aqui sobre esse assunto, eu vou indicar para você um estudo bíblico meu, onde eu falo sobre Lashon Hará. Lashon Hará, em português, significa palavra maldita. Este vídeo vai estar aí nas descrições, vai estar escrito assim, Lashon Hará, e o link do YouTube. Você clica para você ir assistir esse vídeo. Não precisa ir agora.
vai depois que você assistir esse comentário aqui, você vai lá para assistir esse estudo bíblico, tá? Sobre a palavra maldita. Inclusive, na verdade, eu já repreguei essa mensagem algumas outras vezes e melhorei o esboço. Esse vídeo que eu tô te mandando é o básico, mas tem coisa muito mais aprofundada sobre este assunto de Lashon Hará, a palavra maldita. Inclusive, essa era uma das causas para uma pessoa ficar leprosa no Antigo Testamento e na época de Jesus também. Pois bem, para a gente comentar aqui este assunto, eu não quis pegar referências bíblicas do Antigo Testamento porque tem muitas, tá? Muitas referências bíblicas de alguém que proferiu uma sentença, deu uma palavra, como nós temos muitas mensagens dos próprios profetas de Deus, trazendo palavras de juízos e de decreto na vida de pessoas. Então, eu deixei o Antigo Testamento para lá, porque eu já sei, se eu comentasse sobre o Antigo Testamento... Ah, mas nós estamos na dispensação da graça, hoje em dia não é mais assim, e Pois bem, Novo Testamento para você. E se prepare então, aperta o teu cinto aí, porque nós vamos falar aqui de um assunto topíssimo, tá? Eu vou começar lendo Atos capítulo 13, como aparece aí na sua tela. O versículo é o versículo 8 até o versículo 12, que diz o seguinte: Mas resistia-lhe Elimas, ou encantador, essa tradução minha aqui diz. Aí tem entre parênteses, né? Porque assim se interpreta o seu nome. Procurando apartar o procôncio da fé. O apóstolo Paulo e Barnabé estavam pregando para o procôncio e esse mágico, tudo que eles pregavam, o carinha lá despregava e apresentava feitiços e encantamentos. Todo mundo conhece essa passagem bíblica, né? Mas olha o versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? O cara tá agressivo, não tá? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Não era uma coisa permanente, era por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e ele andando, dando volta, em roda ou a roda, buscava a quem pudesse guiá-lo pela mão. Então o procôncio, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando da doutrina do Senhor. Olha que doido isso aqui. Mas espera aí, antes de tu ficar com esse dedinho nervoso aí para fazer comentário e tentar rebater o que eu vou falar aqui, aguenta um pouco, assiste mais, porque eu vou citar mais versículos para fundamentar esse entendimento aqui, tá? Então tu aguarda. Vamos aprofundar aqui só mais um pouquinho, antes da gente continuar. A palavra Elimas, ou encantador, pega essa expressão, ou encantador, é a palavra grega magos, que você já sabe, é o feiticeiro, é o bruxo. Em algumas traduções diz o mágico, né? Mas quando falou mágico, a gente lembra daqueles caras com um truque de carta, com essa... Não, aqui é feiticeiro, bruxo de alto nível, pesado, tá? Coisa forte que esse cara fazia. Quem eram os magos na época dos apóstolos? Persas. Os persas, meus irmãos, são os índios europeus que migraram para ali pertinho do mar Mediterrâneo, aonde fica o Irã. A palavra Irã significa terra dos arianos. E muitas vezes, hoje, nos dias de hoje, devido à feitiçaria ou à magia africana, todo mundo correlaciona feitiçaria e bruxaria com gente negra. Mas, meu querido e minha querida, na época dos apóstolos, olha quem eram os feiticeiros pesados. Eram bruxos caucasianos brancos, brancão. Lembra que eu te falei que Irã significa terra dos arianos? Quando eu falo essa expressão, raça ariana,
tu lembra de quem? Quem foi o cara que exterminou milhões de judeus? É o cara que tinha essa ideologia, que inclusive, se você for buscar a história dele aí, que eu não vou nem falar o nome aqui, ele era envolvido com a alta feitiçaria. Ele tentou ressuscitar aquela feitiçaria satânica, maligna, da época dos apóstolos. Tá aqui um descendente dele, mas eu sei o que você está querendo comentar, ou já está pensando, ou até já comentou aí, porque você não aguentou. Ah, mas o Eduardo Costa, em comparação ao apóstolo Valdomiro, ele não é um bruxo, ele não é um feiticeiro, para receber assim uma sentença, um julgamento de Deus. E eu concordo plenamente com você que ele jamais, ele tá longe de ser um feiticeiro como Elimas. Mas aí, já dizia os antigos, quem tem boca, fala o que quiser. Porém, a Bíblia, meu irmão, Novo Testamento também, disse que até o diabo, Satanás, o carcará, o pé redondo, o bicho feio, o chifrudo, até ele vai dar conta das suas palavras diante de Deus no dia do juízo. Mas nós não estamos falando aqui do carcará, do bicho feio, do chifrudo. Nós estamos falando de pessoas para pessoas, não é verdade? Então, olha o outro texto que eu quero ler para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é o vingador. E essa palavra vingador é a palavra juiz, um advogado de defesa. Então, o Senhor é o vingador de todas as coisas, como antes vos dissestes e testificamos. Ele está falando que o próprio Deus, o nosso Senhor, ele é um juiz, um advogado, para defender as causas que nós temos um contra o outro. Aqui está falando de um problema pessoa com pessoa, tá? E se você gosta do apóstolo Paulo, como eu disse para você, eu tenho mais aqui. Romanos capítulo 13. Eu vou ler do versículo 1 para que você possa entender melhor o contexto da coisa. Porque ele está falando de pessoas que têm um cargo hierárquico maior do que nós. São pessoas que têm poderes sobre nós. Pode ser um político, na maioria das vezes interpretado como um político, mas pode ser um patrão, um professor. E o texto diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, temer as potestades? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizer o mal, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Olha que top isso daqui. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que Deus constitui pessoas para serem lideranças, para terem poderes de influência, poder de, de domínio, de governo. E essas pessoas devem ser respeitadas. Existem autoridades espirituais e autoridades sociais, políticas, humanas. E no caso de Elimas, o mágico de Atos capítulo 13, que a gente acabou de ler, olha só, ele estava se opondo, à autoridade, à potestade espiritual que havia na vida do apóstolo Paulo e do apóstolo Barnabé, que queria pregar, que queria evangelizar, e ele ficava atrapalhando, impedindo aquela obra ser realizada. Então Deus ele tem um sistema de justiça, e aí quando o apóstolo Paulo fala aquelas coisas com ele, o cara não fica cego? Não trouxe uma condenação para ele? Mesmo que a Bíblia disse que era uma condenação parcial, que ele não ia ficar cego para o resto da vida, a pergunta que eu te faço é, quando isso acontece, qual é a probabilidade de uma pessoa dessa
gerar arrependimento e aquebrantamento e querer mudar e falar assim, poxa, o que eu estou fazendo é errado, porque olha o que aconteceu comigo. Não é muito grande? O procônsul, quando viu aquilo, ele já fica impactado. Eu estou falando é da pessoa que recebeu, no caso, Elimas. Imagina como que ficou o coração dele, pensando, poxa, a minha feitiçaria, a minha bruxaria, os meus deuses não me protegeram, o Deus desse cara é mais forte. Quem sabe despertou no coração dele esse desejo, ou no mínimo, fica marcado na consciência desse cara. Aqui em Romanos capítulo 13 está dizendo o seguinte, tu tem boca, fala o que tu quiser, mas depois tu aguenta o que vai vir. Quer falar besteira? Então pode falar qualquer coisa, pode falar as besteiras que tu quiser, mas tu aguenta depois, porque isso pode te trazer a espada, como o versículo 4 diz. E o que é espada? Tu sabe, né? Mas se tu fala coisas boas, vamos dizer assim, coisas que não vão ferir uma pessoa, não vão agredir uma pessoa, ó, essa mesma palavra, essa mesma autoridade que você honra, pode te abençoar. Mas o versículo 5 deixa bem claro que esse sistema de Deus de condenação ou bênção é justamente para trazer o peso e o contrapeso, um equilíbrio aqui. Olha o versículo 5 diz assim, ó, portanto é necessário que lhe esteja sujeito. É justamente para a pessoa aprender a obedecer. Aí ele diz assim, não somente pelo castigo, ou seja, tem gente que vai aprender só no castigo, só na taca. Mas ele diz, aprenda também pela consciência. E a última coisa sobre esse comentário que eu quero falar para você é, Deus não vai olhar título de ninguém. O que Deus olha é o erro, é a falha. Se nesse caso o apóstolo Valdomiro tivesse errado, o chicote pega ele, a chibata pega ele, o castigo vem sobre ele. No caso do cantor Eduardo Costa, se ele tivesse errado, o castigo vinha sobre ele. Esse não é o caso, porque eu já expliquei para você o motivo dele estar magro, do que está acontecendo com ele, entendeu? Assista os vídeos anteriores que você vai entender exatamente o que eu quero falar aqui. Ufa, até suei aqui para transformar esse título num comentário que vale a pena você assistir. E deixa eu te perguntar, tu quer aprofundar mais em textos bíblicos, no original, ter mais informação e mais conhecimento? Eu vou te indicar então a Escola de Parnassá, que é um curso com 8 aulas. Cada uma das aulas gera um modelo de oração, um outro vídeo de oração, para você estar orando o que você aprendeu na aula. Cada aula dessa, além do vídeo de oração, também tem um tira-dúvida. A primeira turma que participou juntamente comigo, eu gravei eu tirando as dúvidas das pessoas, e aí isso se tornou uma outra aula, porque as pessoas perguntaram sobre outras coisas, e aí tem muito conhecimento lá. Tem esboço, a edição ficou top, olha, vale a pena o investimento. Aproveita que está com 70% de desconto este curso. Clica aí no link da Hotmart que está nas descrições, fixado no comentário aí, para você adquirir esse curso. Eu tenho certeza que vai edificar a tua fé em muito e você vai aprender muita coisa. Lá eu falo sobre vestes espirituais, anjos ministradores, falo sobre temas de libertação, versículos bíblicos para aplicação para a vida financeira. Meu Deus, é muito forte. Então, adquira esse curso, porque ao abençoar a nossa vida, você também vai ser abençoado tremendamente, tá bom? Marca o teu joinha, o teu gostei, o teu like, me segue no Instagram, é @Pastor Eliseu Lustosa. Até o próximo vídeo. Valeu!